Um milionário arrogante entrou em um restaurante de luxo e começou a humilhar uma garçonete quando descobriu que ela era viúva. Ele a tratou com desprezo, como se fosse inferior, até que viu a aliança que ela usava. Deixe sua opinião nos comentários. Esta história lhe mostrará como o destino pode conectar vidas de formas inesperadas. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias impressionantes como esta. O luxuoso restaurante Le Jardin brilhava sob as luzes douradas que pendiam do teto. A suave melodia do piano flutuava no ar, misturando-se ao tilintar de taças de cristal e conversas discretas. São Paulo, com toda a sua opulência e magnificência, tinha neste restaurante, localizado no coração dos jardins, um de seus tesouros mais bem guardados. Amanda Oliveira, uma mulher de 35 anos com olhos que refletiam tanto doçura quanto cansaço, ajustava seu uniforme impecável em frente ao pequeno espelho do vestiário. Suas mãos, finas, mas fortes, alisaram o avental branco enquanto respirava fundo, preparando-se para outra noite de trabalho. "Pronta para outra batalha, Amanda?" perguntou Flávio, o maître do restaurante, aparecendo na porta. "Como sempre", respondeu ela com um sorriso que iluminava seu rosto, embora não chegasse completamente aos seus olhos. 3 anos haviam se passado desde que André, seu marido, um brilhante engenheiro civil, perdera a vida em um acidente em uma construção. Desde então, Amanda havia se tornado o único sustento de seus 2 filhos pequenos, Samuel, de 9 anos, e Laura, de 7. As longas jornadas no restaurante mal lhes permitiam sobreviver em uma cidade onde o luxo e a pobreza coexistiam, separados por vidros reluzentes. "Esta noite vem o Dr. Ricardo Monteiro", anunciou Flávio com um tom que misturava respeito e temor. "O dono quer que tudo seja perfeito, sem erros." Amanda sentiu um nó no estômago. A reputação de Ricardo Monteiro, um dos homens mais poderosos do Brasil, o precedia. Magnata da mineração e da infraestrutura, dono de metade da cidade segundo os rumores, e conhecido por seu temperamento implacável e seu tratamento desdenhoso para com quem considerava inferior. "Você atenderá à mesa dele", acrescentou Flávio, evitando seu olhar. "Eu?" Amanda não pôde esconder sua surpresa. "Por que não o Hassan? Ele tem mais experiência com clientes importantes." Ordens do gerente. "Ele disse que sua discrição e profissionalismo são exatamente o que precisamos esta noite." Na realidade, Amanda sabia o que isso significava. Ninguém queria se arriscar. Se algo desse errado, seria ela quem levaria a culpa. Ao sair para o salão principal, contemplou as mesas perfeitamente dispostas, os candelabros que projetavam uma luz cálida sobre toalhas imaculadas. Por um instante, sua mente viajou para seu pequeno apartamento em um bairro modesto de São Paulo, onde naquele momento Dona Fátima, sua vizinha de 70 anos, estaria contando histórias para Samuel e Laura antes de dormir. Seus pensamentos foram interrompidos pelo súbito silêncio que tomou conta do restaurante. Na entrada, cercado por 4 seguranças vestidos de preto, apareceu Ricardo Monteiro, alto, com um porte majestoso, vestido com um terno italiano impecável e gravata de seda. Seu rosto de traços marcados e barba cuidadosamente aparada mostrava a segurança de quem nunca recebeu um não como resposta. Atrás dele entraram vários assessores e sócios comerciais, todos se mantendo a uma distância respeitosa. O gerente do restaurante, Hugo, praticamente correu para recebê-los, inclinando-se com tanta profundidade que Amanda temeu que ele pudesse perder o equilíbrio. "Dr. Ricardo, é uma honra tê-lo no Le Jardin. Sua mesa está pronta", como solicitou. Enquanto o magnata avançava para a mesa principal, localizada em uma área elevada de onde se podia observar todo o restaurante, Amanda respirou fundo, tocando instintivamente o anel de ouro que usava na mão esquerda. Era a única coisa que conservava de André, além das lembranças e dos 2 pequenos rostos que a esperavam em casa. "Deus está conosco", sussurrou para si mesma, a frase que André costumava dizer antes de enfrentar qualquer desafio. Com as costas retas e o olhar sereno que havia aperfeiçoado ao longo de anos de serviço, Amanda se aproximou da mesa
onde agora se sentava o homem mais poderoso e temido do restaurante. O que ela não sabia era que naquela noite, aquele encontro aparentemente rotineiro mudaria o curso de seu destino para sempre. Ricardo Monteiro acomodou-se em sua cadeira enquanto seus acompanhantes tomavam seus lugares ao redor. De sua posição elevada, observava o restaurante como um falcão sobrevoaria seu território, com atenção calculada e a certeza de estar no topo da cadeia alimentar. Amanda se aproximou com passo firme, segurando a carta de vinhos mais exclusiva do restaurante. Boa noite, Dr. Monteiro. Meu nome é Amanda e serei sua garçonete esta noite. Apresentou-se com voz clara e profissional, embora seu coração batesse acelerado. Deseja que eu recomende algum de nossos vinhos? Ricardo a olhou pela primeira vez, com olhos escuros que pareciam avaliar cada detalhe de sua aparência. Sua expressão permaneceu impassível. Um Chateau Margaux 1995, respondeu secamente sem consultar a carta. E água mineral para meus convidados, que não bebem álcool. Amanda assentiu e se retirou para cumprir o pedido. Minutos depois, retornava com a garrafa de vinho, cujo preço equivalia a quase um mês de seu salário. Com habilidade profissional, apresentou o rótulo ao magnata, que mal o olhou, e procedeu a abrir a garrafa com precisão. Enquanto servia o vinho na taça de cristal, notou que Ricardo observava fixamente sua mão esquerda. Diga-me, falou o magnata com um tom que misturava curiosidade e desdém, por que uma mulher casada trabalha até tão tarde? Seu marido não a sustenta como deveria? Os homens ao redor da mesa trocaram olhares desconfortáveis, alguns com sorrisos, zombeteiros mal disfarçados. Amanda sentiu o calor subir às suas bochechas, mas manteve a compostura, terminando de servir o vinho com pulso firme. Sou viúva, senhor, respondeu com dignidade. Meu marido faleceu há 3 anos. Um silêncio incômodo desceu sobre a mesa. Ricardo arqueou uma sobrancelha, estudando-a com renovado interesse, mas sem o menor vislumbre de compaixão. Uma viúva servindo em minha mesa? Replicou com frieza. No meu tempo, as mulheres viúvas não deveriam estar em lugares como este. Ele se virou para Hugo, o gerente, que permanecia nervosamente por perto. Quero outro garçom. Amanda sentiu como se tivesse levado um tapa. Apertou os lábios, contendo-se para não deixar escapar as lágrimas que ameaçavam brotar. Com uma leve inclinação, começou a se retirar. Foi então que Ricardo notou algo mais. Um detalhe no anel de ouro que ela usava. Não era uma aliança comum. Tinha um brasão gravado à mão, com um estilo caligráfico antigo e distinto. Sua expressão mudou. Subitamente, como se tivesse visto um fantasma. Espere! Ordenou com uma voz completamente diferente. Grave, quase desconcertada. Esse anel, de onde você o conseguiu? Amanda parou, confusa com a mudança repentina em sua atitude. Os assessores e sócios trocaram olhares perplexos. Era do meu marido, senhor, explicou tocando instintivamente o anel. Ele o recebeu como presente de um homem mais velho que salvou durante uma seca severa no sertão. O ancião insistiu que ele aceitasse, dizendo que era uma relíquia de família. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Seus olhos, antes frios e distantes, agora mostravam uma mistura de incredulidade e comoção. Seu marido. Sua voz soava quase estranha, como se viesse de outra pessoa. Como ele se chamava? André Soares, senhor. Era engenheiro civil. Ricardo Monteiro levou uma mão à testa, como se tentasse assimilar o que acabara de ouvir. Por alguns segundos, o homem mais poderoso da sala pareceu vulnerável, quase pequeno, diante da força de uma lembrança que o golpeava sem piedade. André, murmurou. Foi ele. Os clientes próximos começaram a notar que algo incomum estava acontecendo na mesa principal. O silêncio se espalhou pelo restaurante como uma onda. Meu pai desapareceu durante uma expedição de prospecção no sertão há muitos anos. Continuou Ricardo, com o olhar perdido em algum ponto distante. Ele sempre nos contou que um jovem engenheiro o encontrou inconsciente, cuidou dele e o trouxe de volta à civilização. Como prova de gratidão, entregou-lhe o anel da família que estava conosco há gerações, mas nunca soubemos quem era esse homem. Pouco depois, meu pai faleceu. Amanda sentia que o chão sob seus pés se movia. As coincidências pareciam precisas demais para ser casualidade.
André nunca me contou o nome daquele homem, disse ela com voz trêmula. Apenas que era um ancião sábio que lhe deu o anel dizendo que o destino sempre encontra seu caminho. Ricardo a encarou fixamente, como se estivesse vendo não apenas a mulher à sua frente, mas através do tempo, em direção a um momento crucial de sua própria história familiar. O que ninguém sabia naquele instante, nem mesmo Amanda ou Ricardo, era que aquele encontro aparentemente casual estava prestes a desenterrar segredos guardados há muito tempo e mudar o rumo de vidas que pareciam destinadas a nunca se cruzar. A manhã seguinte amanheceu com um céu de um azul intenso sobre São Paulo. Amanda preparava o café da manhã na pequena cozinha de seu apartamento, enquanto Samuel e Laura se arrumavam para a escola, alheios ao estranho encontro que sua mãe tivera na noite anterior. "Mãe, meu professor disse que preciso de um livro novo de ciências", comentou Samuel enquanto mordiscava uma torrada. "Custa R$ 100. Amanda sentiu a familiar pontada de preocupação. O fim do mês estava próximo e o dinheiro era escasso, como sempre. "Vamos conseguir, querido", respondeu com um sorriso, escondendo sua inquietação. "Talvez neste fim de semana", depois de despedi-los com beijos e vê-los se afastar em direção ao ponto do ônibus escolar. Amanda se permitiu um momento de vulnerabilidade. Sentou-se na pequena sala, observando a única fotografia emoldurada de André que conservavam. Ele sorria para a câmera, orgulhoso ao lado de um de seus projetos de engenharia, com uma paisagem árida do sertão ao fundo. "E que significa tudo isso, André?", sussurrou, acariciando o anel em seu dedo. "Por que você nunca me falou sobre a importância desse homem?" A campainha interrompeu seus pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou um homem de terno impecável e expressão solene. "Senhora Amanda Oliveira?", perguntou formalmente. "Sim, sou eu. Meu nome é Bruno Najar, assistente pessoal do Dr. Ricardo Monteiro." Apresentou-se, estendendo um cartão de visita com um elegante logotipo dourado. "O Dr. Ricardo solicita sua presença esta tarde em seu escritório particular." Amanda pegou o cartão com mãos trêmulas. "Posso perguntar o motivo?" "O Dr. Ricardo deseja discutir um assunto de importância pessoal relacionado ao seu falecido marido", respondeu Bruno com tom neutro. "Um carro virá buscá-la às 3h em ponto. Naturalmente, sua ausência no restaurante já foi comunicada e autorizada." Antes que Amanda pudesse formular mais perguntas, Bruno inclinou-se levemente e se retirou, deixando-a confusa e com 1000 perguntas girando em sua mente. O edifício do Grupo Monteiro se erguia como um arranha-céu imponente de vidro e aço no coração da Faria Lima. Às 3h em ponto, como havia sido anunciado, Amanda foi escoltada através de saguões de mármore e elevadores privativos até o 50º andar, onde ficavam os escritórios pessoais do magnata. Seu simples vestido azul, o mais formal que possuía, contrastava dramaticamente com o luxo que a rodeava. Executivos internos de grife a olhavam com curiosidade enquanto era conduzida por corredores onde cada obra de arte provavelmente custava mais do que tudo o que ela possuía. Finalmente, as portas de madeira nobre se abriram diante dela. Ricardo Monteiro estava de pé ao lado de uma janela panorâmica que oferecia uma vista de toda a cidade. Vestia um terno ocidental impecável, diferente do traje da noite anterior. "Senhora Oliveira, obrigado por vir", disse ele, indicando que ela se sentasse em uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. "Ofereceram-lhe algo para beber?" "Sim, obrigada", respondeu Amanda, surpresa com a amabilidade em seu tom, tão diferente de seu primeiro encontro. Ricardo sentou-se à sua frente, estudando-a com intensidade, mas sem a arrogância anterior. "Passei a noite investigando", começou, "sobre seu marido, André Soares, um homem notável, pelo que descobri. Formado com honras em engenharia civil, trabalhou em vários projetos importantes de infraestrutura no Nordeste." Fez uma pausa, como se estivesse considerando cuidadosamente suas próximas palavras. "O homem que seu marido salvou era meu pai, Otávio Monteiro. Ele estava perdido no sertão durante uma seca, quando supervisionava um de nossos projetos de mineração mais remotos. Segundo os registros que encontrei, André estava trabalhando em um projeto de poços artesianos nas proximidades.
Ele o encontrou desidratado, levou-o para seu acampamento e cuidou dele por 3 dias até que pudessem voltar à civilização. Amanda assentiu lentamente. André mencionou uma vez que havia ajudado um homem no sertão, mas nunca entrou em detalhes. Ele era muito modesto com seus atos de bondade. Meu pai faleceu 6 meses depois, continuou Ricardo. Um ataque cardíaco repentino. Ele sempre falava do jovem engenheiro que lhe devolveu a vida, mas nunca soubemos seu nome. O anel que ele lhe entregou era uma relíquia de família passada por gerações. Representa a honra e a integridade dos Monteiro. Ele se levantou e caminhou até um cofre disfarçado na parede. Ao abri-lo, retirou um antigo livro encadernado em couro. Colocou-o com cuidado sobre a mesa e o abriu, mostrando fotografias em preto e branco de homens com o mesmo anel. Este anel tem quase 200 anos de história, explicou, e agora está em suas mãos. Amanda tocou instintivamente o anel. Eu não sabia, começou ela, mas Ricardo levantou uma mão. Não terminei, senhora Oliveira. Há algo mais que você precisa saber. Sua voz adquiriu um tom mais grave. No dia em que morreu, meu pai deixou um envelope lacrado para ser entregue ao homem do anel, se ele algum dia aparecesse. Esse envelope permaneceu em nosso cofre de família por anos. De uma gaveta de sua mesa, ele retirou um envelope amarelado, selado com cera vermelha, que exibia o brasão da família Monteiro. Acredito que isto lhe pertence agora, disse ele, estendendo-o a ela. Como viúva de André, você é a herdeira legítima de qualquer mensagem que meu pai quisesse transmitir. Enquanto Amanda pegava o envelope com mãos trêmulas, não podia imaginar que seu conteúdo revelaria segredos que transformariam não apenas sua vida, mas também a do poderoso homem sentado à sua frente, unindo seus destinos de maneiras que nenhum dos dois podia prever. O envelope pesava nas mãos de Amanda como se fosse feito de chumbo. O selo de cera vermelha, com o brasão da família Monteiro, parecia observá-la, desafiando-a a descobrir os segredos que continha. Prossiga, disse Ricardo com uma voz que, pela primeira vez, denotava certa vulnerabilidade. Abra. Com dedos trêmulos, Amanda rompeu o selo. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão em papel pergaminho e, para sua surpresa, uma chave antiga de bronze ornamentada. Desdobrou a carta e começou a ler em voz alta. A quem possuir o anel dos Monteiro. Se você está lendo isto, significa que meu tempo neste mundo acabou. Não sei quem você é, pois quando lhe entreguei o anel no sertão, minha mente estava nublada pela febre e pela desidratação. Só me lembro da sua bondade, da sua recusa em aceitar qualquer recompensa e de como insisti para que pegasse o anel como símbolo de uma dívida que eu jamais poderia pagar. A dívida da minha vida. O que não lhe disse então, o que não tive oportunidade de explicar, é que esse anel não é apenas uma joia de família. É a chave para um segredo que nós, Monteiro, guardamos por gerações. A chave que acompanha esta carta abre uma caixa de segurança no Banco da Nação, em Brasília. Nela você encontrará documentos que provam a verdadeira procedência da fortuna de nossa família. Não foi a mineração o que originalmente nos deu riqueza, como todos acreditam. Foi um tesouro encontrado no sertão pelo meu bisavô. Um tesouro que, legalmente, deveria ter sido entregue ao governo, ao patrimônio histórico. Um tesouro que, se sua existência for revelada, poderia colocar em dúvida a legitimidade de tudo o que minha família construiu. Confio este segredo a você, porque você salvou minha vida sem pedir nada em troca. Esse tipo de honra me diz que você saberá o que fazer com esta informação. Talvez melhor que meu próprio filho, Ricardo, a quem amo, mas temo que tenha esquecido o verdadeiro significado da honra em sua busca por poder. Que Deus guie seus passos. Otávio Monteiro. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Amanda levantou o olhar da carta para encontrar os olhos de Ricardo, que mostravam uma mistura de comoção e raiva contida. Meu pai, começou ele, mas parou, como se as palavras se recusassem a sair de sua garganta. Levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Seus ombros, normalmente erguidos com autoridade, pareciam agora carregados com um peso invisível. Toda a minha vida, disse finalmente com voz controlada, mas tensa, acreditei que meu pai estava orgulhoso do império que construí, que continuei seu legado como ele gostaria, e agora
Ele bateu no vidro com a palma da mão. Agora descubro que ele não confiava em mim, que preferiu entregar nosso maior segredo a um completo desconhecido. Ele se virou para Amanda, seu rosto uma máscara de dignidade ferida. E o pior é que ele tinha razão, acrescentou com amargura. O homem que ele descreve, o homem que questionava minha honra, ele não estava errado. Amanda segurou a chave na mão, sentindo o peso da responsabilidade que André nunca chegou a conhecer. Um segredo que agora havia caído sobre seus ombros. Doutor Monteiro, disse ela com voz suave, mas firme. Eu não sei o que há nessa caixa de segurança, mas sei que André nunca teria usado essa informação para prejudicar ninguém. Ele acreditava em fazer o que era certo, sempre. Ricardo a olhou com intensidade, como se estivesse avaliando a verdade em suas palavras. E você, senhora Oliveira? Perguntou. O que você acha que é o certo neste momento? Antes que Amanda pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Um homem de uns 40 anos, vestido com um terno italiano e com uma semelhança surpreendente com Ricardo, entrou com passo decidido. Ricardo, os investidores japoneses estão... Ele parou ao ver Amanda. Desculpe, não sabia que estava em uma reunião. Tiago, respondeu Ricardo com evidente tensão. Te apresento a senhora Amanda Oliveira. O recém-chegado estudou Amanda com curiosidade mal disfarçada. Oliveira, alguma relação com o engenheiro Soares que morreu no projeto da Torre Norte? Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era meu marido, respondeu. Tiago Monteiro, irmão mais novo de Ricardo e diretor de operações do conglomerado empresarial, exibiu um sorriso que não chegou aos olhos. Que coincidência interessante, comentou, seu olhar desviando-se, momentaneamente para a carta que Amanda ainda segurava. Posso perguntar o que atrasa ao escritório do meu irmão? Ricardo trocou um olhar com Amanda, uma comunicação silenciosa que surpreendeu a ambos por sua imediata cumplicidade. Assuntos particulares, respondeu Ricardo secamente. Te vejo na reunião com os japoneses em 10 minutos. Tiago assentiu, embora fosse evidente que a resposta não o satisfazia. Antes de sair, olhou mais uma vez para Amanda, desta vez fixando-se especificamente no anel que ela usava. Um lampejo de reconhecimento seguido de algo mais sombrio passou por seus olhos. Quando a porta se fechou atrás dele, Amanda notou que estivera prendendo a respiração. Seu irmão, começou ela, era o responsável pelo projeto onde seu marido morreu, completou Ricardo com um tom neutro. Um acidente trágico, segundo os relatórios. Ricardo pegou a chave das mãos de Amanda, examinando-a pensativamente. Senhora Oliveira, acredito que devemos visitar essa caixa de segurança juntos, disse finalmente. Seja o que for que meu pai quisesse que soubessem, agora diz respeito a nós dois. O que nenhum dos dois podia imaginar era que Tiago Monteiro, do outro lado da porta, não tinha ido embora. Ele ouvia cada palavra, enquanto sua mente calculadora começava a tecer planos para proteger segredos que estavam enterrados há tempo demais. O Banco da Nação se erguia como um monumento de concreto e vidro no eixo monumental de Brasília. Seus pilotes e jardins refletiam o sol da tarde, criando um ar de poder austero, que simbolizava as fortunas que guardava em seu interior. Amanda observava o edifício da janela do carro blindado de Ricardo, sentindo que cada quilômetro percorrido desde o aeroporto a afastava mais de sua vida normal. Eles haviam voado de São Paulo no jato particular de Ricardo. Amanda conseguira ligar para Dona Fátima para pedir que buscasse seus filhos na escola, explicando vagamente que um assunto importante a manteria ocupada. Chegamos, anunciou Ricardo. Monteiro, enquanto o carro parava em frente à entrada privativa. Durante o voo e o trajeto, mal haviam trocado palavras, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Agora, o peso do que estavam prestes a descobrir criava uma tensão quase palpável entre eles. Ao entrar no banco, foram recebidos com deferência. O nome Monteiro abria portas que para a maioria permaneciam fechadas. O diretor da agência, pessoalmente, os escoltou até a seção de cofres privativos, localizada no subsolo. Doutor, Ricardo, que honra inesperada, disse o diretor enquanto caminhavam por corredores exclusivos. Posso perguntar qual cofre desejam visitar hoje? Ricardo olhou para Amanda, que tirou a chave da bolsa. É um cofre antigo, respondeu o magnata. Em nome do meu pai, Otávio Monteiro.
O diretor assentiu, embora um lampejo de surpresa passasse por seu rosto. Claro, esses cofres estão na seção histórica. Alguns estão há décadas sem serem abertos. Ele os conduziu através de uma porta de segurança adicional para uma área onde as caixas de segurança tinham um aspecto mais antigo, com fechaduras de bronze em vez dos sistemas eletrônicos modernos. Vou deixá-los para que tenham privacidade, disse o diretor, retirando-se após indicar uma pequena sala privada. Basta pressionar o botão se precisarem de assistência. Assim que ficaram sozinhos, Amanda e Ricardo se olharam, conscientes de que estavam prestes a cruzar um limiar sem retorno. Caixa 237, indicou Ricardo, lendo o número gravado na chave. Deve ser esta. Encontraram a caixa correspondente na parede de pequenas portas metálicas. A fechadura, antiga mas perfeitamente mantida, esperava a chave que Amanda segurava. Vá em frente, disse Ricardo, com uma voz que tentava esconder seu nervosismo. Amanda introduziu a chave e a girou. O mecanismo cedeu com um clique satisfatório. Dentro, encontraram uma caixa de madeira lavrada com incrustações de madrepérola, junto a um envelope selado similar ao que haviam aberto no escritório de Ricardo. Levaram ambos os objetos para a mesa da sala privada. Ricardo abriu o envelope, enquanto Amanda examinava a caixa, que parecia estar fechada sem fechadura visível. É outra mensagem do meu pai, disse Ricardo, começando a ler. Se você está lendo isto, decidiu seguir o caminho que tracei. A caixa à sua frente contém documentos e mapas que provam a origem da fortuna Monteiro. Para abri-la, você deve pressionar simultaneamente os 4 símbolos que representam os pilares da nossa família. Nos cantos da tampa, honra, tradição, força e futuro. Amanda examinou a tampa da caixa e encontrou os símbolos discretamente entalhados nos cantos. Seguindo as instruções, ela e Ricardo pressionaram os 4 pontos ao mesmo tempo. A tampa se abriu com um suave estalo. Dentro, encontraram vários documentos amarelados pelo tempo, fotografias antigas em sépia e um mapa desenhado à mão em pergaminho, com marcas e anotações em português arcaico. São documentos do meu bisavô, Mateus Monteiro, murmurou Ricardo, verificando as datas. De 1925. Desdobrou cuidadosamente o mapa sobre a mesa. Mostrava uma região do sertão nordestino com uma área circundada em tinta vermelha. O Vale dos Bandeirantes, leu Ricardo. Era uma antiga rota comercial colonial, abandonada há séculos. Entre os documentos, encontraram um diário. Ao abri-lo, várias páginas escritas com uma caligrafia meticulosa revelavam a história que permanecera oculta por gerações. 3 de maio de 1925. O que começou como uma expedição para buscar água se tornou a descoberta da minha vida. Após a seca extrema, o leito de um rio seco revelou a entrada para uma antiga mina, aparentemente desabada. Lá dentro, encontramos os restos de uma bandeira, provavelmente soterrada há séculos. Baús cheios de ouro, pedras preciosas, esmeraldas, manuscritos antigos, um tesouro incalculável. Segundo a lei, eu deveria reportar isso às autoridades da República Velha. Mas eles são apenas políticos na capital. Por que entregar a eles o que o sertão quis devolver à nossa família? Tomei minha decisão. Este tesouro será o alicerce sobre o qual construirei o futuro da família Monteiro. Ricardo deixou o diário cair sobre a mesa, seu rosto uma máscara de incredulidade. Toda a nossa fortuna, murmurou. Todo o império que meu pai expandiu e que eu transformei em um dos maiores conglomerados da América do Sul, começou com um tesouro roubado do patrimônio nacional. Amanda permaneceu em silêncio, compreendendo a magnitude da revelação. Não era apenas um segredo de família, era um segredo que, se viesse a público, poderia desestabilizar uma das fortunas mais importantes do país. Entre os documentos, um envelope menor chamou sua atenção. Ao abri-lo, encontrou uma fotografia e uma nota manuscrita que a fizeram ofegar de surpresa. Doutor Monteiro, disse ela com voz trêmula, acho que o senhor precisa ver isto. Ela lhe estendeu a fotografia. Nela apareciam 2 jovens, um claramente reconhecível como Otávio Monteiro em sua juventude. O outro é o André, sussurrou Amanda. Meu marido. A nota anexa, com a letra de Otávio, dizia simplesmente, com meu filho, não de sangue, mas de coração.
Sertão da Bahia, 1995. Ricardo pegou a fotografia com mãos trêmulas. Impossível, murmurou. Meu pai nunca mencionou e ele parou, lembrando-se de algo. 1995. Esse foi o ano em que ele desapareceu por 3 meses. Disse que precisava de um tempo sozinho no sertão para meditar. Quando voltou, parecia mudado, mas em paz. André estava trabalhando em um projeto de poços de água no interior da Bahia nesse ano, disse Amanda, as peças se encaixando em sua mente. Ele nunca me falou muito sobre essa época. Seus olhares se encontraram, a revelação flutuando entre eles. Otávio Monteiro e André Soares haviam compartilhado algo mais do que um encontro casual no sertão. Eles haviam forjado um vínculo que o pai de Ricardo valorizava tanto a ponto de chamá-lo de filho de coração. Enquanto processavam essa informação, nenhum deles notou a pequena câmera de segurança no canto da sala. Nem sabiam que, a quilômetros de distância, em São Paulo, Tiago Monteiro observava cada um de seus movimentos através de uma transmissão ao vivo, cortesia de um guarda de segurança do banco que estava em sua folha de pagamento pessoal. A noite havia caído sobre Brasília quando Amanda e Ricardo deixaram o banco. As luzes da capital federal criavam um padrão ordenado que contrastava com o caos de seus pensamentos. Ambos permaneceram em silêncio, enquanto o carro os levava de volta ao aeroporto, para o jato particular que os levaria a São Paulo. Já no carro, em São Paulo, avançando pelas avenidas resplandecentes, cada um tentava assimilar as revelações do dia. Preciso buscar meus filhos, disse finalmente Amanda, rompendo o silêncio. Já é muito tarde. Ricardo, que estivera olhando pela janela com expressão inescrutável, pareceu sair de um transe. Claro, respondeu, e deu instruções ao motorista para seguir para o endereço que Amanda lhe forneceu. Após alguns minutos de silêncio, ele acrescentou: Senhora Oliveira, Amanda, o que descobrimos hoje muda muitas coisas. Ela o olhou, notando como as luzes da cidade desenhavam sombras mutáveis em seu rosto, humanizando-o de uma maneira que ela não havia percebido antes. Para o senhor, talvez, respondeu com suavidade. Para mim, apenas confirma o que sempre soube sobre o André, que ele era um homem especial que tocava as vidas de quem conhecia. Ricardo, assentiu lentamente. Meu pai viu algo nele, e em você também, ao que parece. Fez uma pausa. O anel não chegou às suas mãos por acaso. Amanda tocou instintivamente a aliança dourada, que agora parecia ter um peso diferente em seu dedo. O que o senhor fará com a informação sobre a origem de sua fortuna? Perguntou. A pergunta ficou suspensa entre eles, como uma nuvem de tempestade. Ricardo entrelaçou os dedos, um gesto que Amanda notara que ele fazia quando precisava ordenar os pensamentos. Eu não sei, admitiu finalmente. Toda a minha vida construí sobre essa base. Milhares de funcionários, projetos de desenvolvimento, hospitais, escolas, tudo financiado com o que começou como um... Ele não terminou a frase. Um tesouro que o sertão devolveu, completou Amanda usando as palavras do diário. Talvez haja uma maneira de honrar essa origem sem destruir tudo de bom que surgiu dela. Ricardo a olhou com renovado interesse, como se estivesse vendo uma faceta dela, que até agora havia passado despercebida. O carro parou em frente a um modesto prédio de apartamentos, em um bairro de classe trabalhadora de São Paulo, muito longe do luxo ao qual Ricardo estava acostumado. Você mora aqui? Perguntou ele, observando o entorno com surpresa mal disfarçada. É o que podemos pagar, respondeu Amanda com dignidade. É um bom lar. Ricardo pareceu envergonhado por sua reação. Desculpe, eu não pretendia... Começou, mas foi interrompido por gritos alegres. Mãe! Mãe! 2 crianças corriam em direção ao carro vindas da entrada do prédio, seguidas por uma mulher mais velha. Samuel e Laura pararam abruptamente ao ver o veículo luxuoso, seus olhos se arregalando. Amanda desceu rapidamente, abraçando seus filhos, enquanto Dona Fátima se aproximava com expressão de espanto. Para surpresa de todos, inclusive de Amanda, Ricardo também desceu do veículo. Ele trazia nas mãos a caixa de madeira com incrustações de madrepérola que haviam recuperado do banco. As crianças o olharam com curiosidade. Apesar da pouca idade,
Até eles pareciam reconhecer que estavam diante de alguém importante. O senhor tem o mesmo carro que aparece na televisão, disse Samuel com a franqueza característica de seus 9 anos. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. E você tem os mesmos olhos do seu pai, respondeu, surpreendendo tanto Amanda quanto o menino. O senhor conheceu meu pai? Perguntou Samuel com repentino interesse. Um lampejo de algo, dor, arrependimento, passou pelos olhos do magnata. Eu não tive essa honra, respondeu. Mas hoje aprendi que ele era um grande homem. Ele se voltou para Amanda. Posso falar com você e seus filhos em particular? Há algo que devo entregar a vocês. Minutos depois, no pequeno apartamento de Amanda, Ricardo parecia deslocado com seu terno de grife e seu porte majestoso. No entanto, sentou-se com naturalidade no sofá desgastado da sala, a caixa de madrepérola sobre os joelhos. Samuel e Laura, após superarem a timidez inicial, observavam o visitante com evidente curiosidade enquanto Amanda preparava café na cozinha. "O senhor é um rei?" perguntou Laura, provocando um sorriso em Ricardo. "Não, pequena. Apenas um homem que hoje aprendeu uma valiosa lição", respondeu. E então, dirigindo-se a ambas as crianças, acrescentou: "O pai de vocês e o meu pai compartilharam algo especial, algo que eu gostaria de honrar." Quando Amanda retornou com o café, Ricardo abriu a caixa e retirou a fotografia de André e Otávio. "Quero que fiquem com isto", disse estendendo-a para Amanda. "É parte da história da família de vocês tanto quanto da minha." Amanda pegou a fotografia com mãos trêmulas, observando seu falecido marido sorridente ao lado do pai de Ricardo. As crianças se aproximaram, maravilhadas ao ver uma imagem de seu pai que nunca tinham visto. "Há algo mais", continuou Ricardo, tirando um envelope do paletó. "Isto é para vocês. Uma maneira de honrar a conexão entre nossas famílias." Dentro do envelope, Amanda encontrou documentos legais e um cheque que a fez prender a respiração. "Não posso aceitar isto", disse ela, tentando devolver o envelope. "É demais." "Não é caridade, senhora Oliveira", respondeu Ricardo com firmeza. "É justiça. Minha investigação revelou que a construtora para a qual seu marido trabalhava, uma subsidiária do nosso conglomerado, nunca pagou a indenização completa após o acidente dele. Isto é simplesmente o que lhes é devido, com juros. O que ele não mencionou foi que essa mesma investigação havia levantado questões inquietantes sobre as circunstâncias exatas do acidente e o papel que seu irmão Tiago havia desempenhado nele. Enquanto Amanda tentava processar o que estava acontecendo, seu telefone tocou. Ao atender, a cor sumiu de seu rosto. "O quê? Quando?" Seus olhos se encheram de pânico. "Estou indo para aí imediatamente." Ela desligou, tremendo. "O que aconteceu?" perguntou Ricardo, alarmado com sua súbita mudança. "O restaurante... Houve um incêndio", respondeu com voz embargada. Tudo está destruído." O que Amanda não sabia era que não se tratava de um acidente. Naquele mesmo momento, Tiago Monteiro deletava as gravações das câmeras de segurança que mostravam um homem jogando acelerante na entrada de serviço do Le Jardin. O primeiro movimento em um jogo perigoso que acabara de começar. As chamas ainda lambiam o céu noturno quando Amanda chegou ao restaurante Le Jardin. O luxuoso estabelecimento, antissímbolo de elegância e refinamento, havia-se transformado em uma estrutura fumegante, cercada pelo caos de sirenes, luzes de emergência e o constante vai e vem dos bombeiros. Ricardo havia insistido em acompanhá-la, deixando as crianças aos cuidados de Dona Fátima. Sua presença causou comoção imediata entre os policiais e curiosos que se haviam reunido atrás das faixas de isolamento. "Amanda!" Flávio, o maître, correu em sua direção. Seu rosto, normalmente composto, mostrava o choque e a devastação. "Graças a Deus você não estava aqui." "O que aconteceu?" perguntou ela, contemplando horrorizada como o lugar que havia sido seu sustento durante anos se consumia diante de seus olhos. "Ninguém sabe ao certo", respondeu Flávio, notando com surpresa a presença de Ricardo ao seu lado, mas chocado demais para comentar. "O fogo começou na cozinha, segundo dizem. Espalhou-se tão rápido, como se alguém tivesse..." Ele não completou a frase, mas a implicação ficou flutuando no ar
como a fumaça que subia para o céu. Um policial se aproximou, deles seu uniforme impecável contrastando com o caos ao redor. "A senhora trabalha aqui?" perguntou com o bloco de notas na mão. "Eu sou... era garçonete", respondeu Amanda. O policial assentiu tomando nota, mas sua atenção se desviou imediatamente ao reconhecer o magnata. "Doutor Monteiro", disse com uma reverência, "não esperávamos sua presença. O senhor tem alguma ligação com este estabelecimento?" Antes que Ricardo pudesse responder, uma voz familiar interrompeu a conversa. "Meu irmão tem interesses nos lugares mais surpreendentes ultimamente." Tiago Monteiro se aproximava com passo decidido, vestido com um terno escuro que parecia formal demais para a hora e as circunstâncias. Seu rosto exibia um sorriso que não chegava aos olhos. "Tiago", disse Ricardo com voz tensa, "o que faz aqui? Fui informado do incêndio e, sabendo que você tinha vindo para esta área, pensei que poderia estar envolvido", respondeu Tiago com fingida casualidade. "Parece que eu estava certo." Seu olhar pousou em Amanda, avaliando-a com fria curiosidade. "Senhora Oliveira, nos encontramos novamente. Que coincidência tão... infeliz." O tom com que pronunciou essas palavras enviou um arrepio pela espinha de Amanda. Havia algo calculista, quase predatório na maneira como Tiago a observava. "O restaurante era meu local de trabalho", explicou ela, mantendo-se firme apesar da inquietação que sua presença lhe causava. "E agora não é mais", respondeu Tiago, com um sorriso que parecia celebrar esse fato. "O destino tem formas estranhas de fechar portas, não acha?" Ricardo deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre seu irmão e Amanda. "Oficial", disse dirigindo-se ao policial, que observava a troca com evidente desconforto, "gostaria de receber um relatório completo sobre a causa deste incêndio assim que estiver disponível." O policial assentiu energicamente. "Claro, Dr. Monteiro. Os investigadores já estão trabalhando nisso." Tiago observou essa troca com expressão calculadora. "Irmão", disse em voz baixa apenas para que Ricardo pudesse ouvi-lo, "você não acha que está mostrando um interesse desproporcional no que é claramente um infeliz acidente em um restaurante qualquer?" "Não há nada de qualquer neste lugar", respondeu Ricardo com igual discrição. "E ambos sabemos que acidentes raramente são acidentais quando há tanto em jogo." Os irmãos se encararam fixamente, uma conversa silenciosa carregada de anos de rivalidade e segredos de família fluindo entre eles. Enquanto isso, Hugo, o gerente do restaurante, havia se aproximado de Amanda. Seu rosto normalmente pálido estava agora acinzentado. "Tudo se perdeu", disse com voz embargada. "O dono disse que não vai reconstruir. O seguro... há problemas com a apólice. Todos nós perdemos nossos empregos." Amanda sentiu que o chão se movia sob seus pés. Em um dia, sua vida havia dado uma reviravolta completa, da descoberta da conexão entre André e a família Monteiro, à perda repentina de sua fonte de renda. Ricardo, que havia captado a conversa, virou-se para eles. "Senhor Hugo, certo?" perguntou. "Gostaria de falar com o proprietário do estabelecimento o mais rápido possível." O gerente o olhou com surpresa. "Ele está na Europa, doutor, mas posso fornecer seus dados de contato." "Faça isso", respondeu Ricardo com decisão. "E, por favor, transmita a toda a equipe que não se preocupem com seus empregos. Vou me certificar pessoalmente de que ninguém fique desamparado por este incidente." Tiago observava a cena com crescente irritação, que mal conseguia disfarçar atrás de seu sorriso praticado. "Sempre tão generoso com o dinheiro da família, irmão", comentou com sarcasmo mal velado, "especialmente ultimamente." "É o meu dinheiro tanto quanto o seu", respondeu Ricardo, "e eu escolho usá-lo para reparar injustiças." "Injustiças?" Tiago soltou uma risada curta e sem humor. "Ou é outra coisa que motiva seu súbito interesse na viúva de um simples engenheiro?" A tensão entre os irmãos era palpável. Amanda, desconfortável por ser o aparente centro dessa disputa familiar, deu um passo para trás. "Eu deveria ir com meus colegas", disse ela apontando para o grupo de funcionários do restaurante que se consolavam mutuamente a certa distância. Ricardo assentiu. "Claro, falaremos mais tarde." Enquanto Amanda se afastava, conseguiu ouvir Tiago sussurrar para seu irmão. "Tenha cuidado, Ricardo. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados."
pelo bem da família, pelo bem de todos. O que ela não podia saber era que essas palavras não eram apenas um aviso, eram uma ameaça. Porque enquanto Amanda e Ricardo estavam descobrindo verdades no cofre do banco, Tiago estava fazendo suas próprias investigações. E o que ele havia descoberto sobre as circunstâncias da morte de André Soares era algo que ele estava disposto a proteger a qualquer custo. Sob o céu noturno de São Paulo, iluminado pelas últimas chamas do que fora o Le Jardin, 3 destinos se entrelaçavam cada vez mais. E o anel que Amanda usava no dedo, relíquia de honra para uns e símbolo de ameaça para outros, brilhava tenuemente, como se estivesse ciente do papel crucial que desempenhava nesta história de segredos, poder e redenção. Na manhã seguinte, São Paulo acordou com a notícia do incêndio em um de seus restaurantes mais exclusivos. Para a maioria era apenas mais uma nota nos jornais, mas para Amanda representava um futuro subitamente incerto. Sentada à pequena mesa de sua cozinha, com uma xícara de café frio entre as mãos, revisava mentalmente suas opções. O envelope que Ricardo lhe entregara continha mais dinheiro do que ela jamais vira junto, mas algo nela resistia a usá-lo. Não era orgulho, mas uma sensação inquietante de que aceitá-lo significaria ficar irrevogavelmente ligada aos Monteiro e seus complicados segredos de família. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou Bruno, o assistente pessoal de Ricardo. "Bom dia, senhora Oliveira", cumprimentou formalmente. "O doutor Monteiro solicita sua presença em sua residência particular esta tarde. Ele enviou isto para a senhora. Ele lhe entregou um envelope e uma pequena caixa elegantemente embrulhada." "O que é isto?" perguntou Amanda, pegando ambos os objetos com cautela. "O doutor sugere que a senhora abra agora", respondeu Bruno com um leve sorriso. "O carro estará esperando pela senhora às 3, se decidir aceitar o convite." Dentro do envelope, Amanda encontrou um cartão escrito à mão. "O que descobrimos ontem merece uma conversa mais extensa. Há decisões importantes a tomar. A segurança de sua família pode estar em jogo. R." A caixa continha um celular de última geração, com uma nota adicional. "Para nos comunicarmos de forma segura. Meu número é o único na agenda." A inquietação que sentira transformou-se num nó de ansiedade. A segurança de sua família, o que Ricardo sabia que ela desconhecia. Depois de deixar as crianças com Dona Fátima novamente, Amanda entrou no carro que a esperava pontualmente às 3. Durante o trajeto, observou a cidade que fora seu lar nos últimos 10 anos, perguntando-se como sua vida havia dado uma guinada tão dramática em apenas 48 horas. A residência particular de Ricardo revelou-se uma mansão modernista situada no Morumbi, com vistas panorâmicas da cidade. Diferente do opulento estilo que Amanda esperava, a casa exibia linhas limpas e minimalistas, com enormes janelas que borravam os limites entre o interior e a paisagem urbana. Ricardo a recebeu pessoalmente, vestido de maneira surpreendentemente informal, com calças claras e uma camisa de linho. Sem a rigidez de seus ternos de negócios, ele parecia mais jovem e acessível. "Obrigado por vir, Amanda", disse ele, guiando-a para um terraço coberto com vista para o jardim. "Espero que o telefone não lhe tenha parecido uma extravagância. É uma precaução necessária. Sua nota mencionava a segurança da minha família", respondeu ela diretamente. "Preciso saber a que o senhor se referia." Ricardo assentiu, indicando que ela se sentasse em uma das confortáveis poltronas do terraço. Um funcionário apareceu silenciosamente com café e pães de queijo, retirando-se com a mesma discrição. "Eu estive investigando", começou Ricardo, sua expressão tornando-se séria. "Sobre o acidente em que seu marido morreu." Amanda sentiu seu coração acelerar. "O que há para investigar? Foi um acidente na construção, uma viga mal fixada." Sua voz falhou ligeiramente ao lembrar o dia em que sua vida mudou para sempre. "Isso é o que consta nos relatórios oficiais", respondeu Ricardo com cautela. "Mas há inconsistências. A construtora era uma subsidiária do Grupo Monteiro, especificamente do departamento que meu irmão Tiago supervisiona diretamente. Ele serviu o café com cuidado, dando-lhe tempo para assimilar essa informação. O projeto estava atrasado e ultrapassando o orçamento. As inspeções de segurança foram aceleradas.
Protocolos foram ignorados. Fez uma pausa. E André, segundo descobri, havia apresentado um relatório apontando graves deficiências estruturais no projeto original. Amanda pousou a xícara na mesa, suas mãos subitamente instáveis. O senhor está sugerindo que não foi um acidente? Ricardo manteve seu olhar, seus olhos refletindo uma mistura de pesar e determinação. Não tenho provas conclusivas, admitiu.